comum o pensamento de que não havia literatura escrita por mulheres no período medieval. Essa afirmação, ao mesmo tempo que está correta, também não está. E para entender esse dilema, nós vamos abordar nesse vídeo vários aspectos distintos sobre a história e cultura europeia na Baixa Idade Média. A escrita é uma arma poderosa. Ela é capaz não apenas de divulgar uma visão, mas também de conservá-la, seja num papel, seja num pergaminho, com mais fidelidade em relação à intenção original do autor e perpetuá-la como a verdadeira. Dessa forma, a escrita nunca foi uma atividade banal. Escrever é um instrumento de poder e de transformação, seja na atualidade, seja no passado. Por isso, na Idade Média, poder escrever e, mais ainda, publicar algo exigia critérios bastante restritos, relacionados tanto às condições materiais quanto ao conceito de autoria. Por isso, nós vamos ver algumas questões filológicas relacionadas à produção, ao compartilhamento e à recepção de materiais escritos. A produção cultural na Idade Média era majoritariamente oral. Poemas eram musicados e transmitidos oralmente, havendo forte associação entre a literatura e a língua falada. Afinal, além das baixíssimas taxas de alfabetização, o registro escrito era raro, pois escrever era um processo extremamente caro e difícil. Infelizmente, devido à ausência de registro, muito da produção literária como um todo se perdeu ao longo dos séculos. Por isso, pensando no recorte feminino, é importante mencionar que, além das limitações sociais, que serão tratadas no tópico 2 deste vídeo, também havia dificuldades relacionadas às condições de produção da escrita. Saber ler e saber escrever eram práticas distintas. Não necessariamente aquele que lia também escrevia. Muitos nobres podiam ser letrados e ler livros, e mesmo assim precisarem de escribas ou copistas para realizar qualquer escrita. Essa técnica motora exigia ter uma delicadeza para não molhar demais nem de menos a pena na tinta, afinal a caneta tinteiro é uma invenção só do século XIX, paciência para ficar reabastecendo a pena, manejo nos movimentos, porque a pena não deslizava fácil, treinamento para dominar a caligrafia e muita força de vontade para tolerar a dor nas costas e nas mãos. Acima de tudo, se mesmo assim a pessoa dominasse a escrita, de nada adiantaria se ela não tivesse muito dinheiro, visto que não havia o papel atual, que é feito de celulose e relativamente acessível. As pessoas escreviam em pergaminho, feito a partir de couro de animal, que era depilado, curtido e esticado, num processo difícil e longo. Logo, pergaminho era algo bem caro e restrito, cuja prioridade de produção servia a registros religiosos ou administrativos do reino. Além disso, a noção de privacidade e individualidade era diferente. Encontrar um lugar calmo, sem barulho ou interrupções poderia ser difícil, afinal, não se tinha o mesmo conceito de privacidade que se tem hoje. Para se ter noção, mesmo em famílias mais abastadas, nas quais poderia haver uma mulher letrada, o quarto era um espaço compartilhado que servia para receber visitantes e conversar. Diante disso, nos resta a seguinte questão: onde então poderia se escrever com tranquilidade? A resposta, no geral, nos indica que isso poderia ser feito em certos monastérios, onde havia produção de pergaminhos e de livros. Esses centros de registro eram os scriptoria, nos quais religiosos, incluindo mulheres, produziam e reproduziam livros, aproveitando algum silêncio e reservamento. A escrita, penosa e cansativa, era uma forma de meditação, oração e penitência. Mas é importante saber que nem todos os copistas eram religiosos. Como já dito na introdução, não eram apenas os aspectos materiais que limitavam a produção literária feminina, tendo o contexto social e religioso um peso igual ou até maior. Como a escrita é um ato de poder, é um ato político, na Idade Média ela deveria estar a serviço e controle dos poderosos.
Isso nos leva a ter de compreender como a questão da autoridade se intercala com a da autoria, o que pode ser verificado numa análise etimológica. A palavra autoria advém do latim auctor, que significa criador ou aquele que faz crescer. Já a autoridade remonta de auctoritas, que significa ordem, opinião ou influência. Ambas essas palavras vêm do verbo latino augere, que significa aumentar ou crescer. No português atual, verificamos que a autoria, segundo o dicionário Michaelis, tem estes sentidos: qualidade ou condição de autor, faculdade de criar, de conceber algo, invenção, lavra, o que ocasiona ou determina algo, causa. E se pararmos para pensar quem é o grande autor e criador do mundo, a causa primeira, de acordo com São Tomás de Aquino, se a sua resposta foi Deus, parabéns, pois ela está correta. Deus é o máximo autor e a máxima autoridade do mundo. Diante dessa lógica, podemos investigar algumas concepções religiosas da Baixa Idade Média. Nessa época, Deus era indiscutivelmente do espectro masculino, sendo o Pai. Fora isso, sua manifestação material mais divina na Terra, Jesus, era um filho homem. Logo, sendo Deus Pai e Criador, toda a autoridade adivinha dele, e sendo ele homem, apenas homens poderiam tê-la. Diante disso, estando a autoridade e a autoria intrinsecamente interligadas, somente homens tinham autoridade e, portanto, poderiam ser autores. Isso explica muito do porquê de a produção literária feminina ser mais rara. Havia uma pressão social para que as mulheres não escrevessem, afinal, elas não tinham autoridade para realizar um ato tão poderoso, precioso e, materialmente falando, caro. Contudo, isso não impediu que algumas mulheres escrevessem. Algumas, inclusive, desafiaram a ordem social de forma mais escancarada, como Marguerite Porret. Esse caso nos faz pensar quantas autoras ainda podem estar apagadas pelo anonimato ou tiveram a autoria atribuída erroneamente a um homem, pois, apesar de Porret ter escrito em língua vernacular, algumas mulheres optaram por escrever em latim, que era considerado um conhecimento muito elevado e, portanto, tido como algo restrito aos homens. Dessa maneira, copistas e tradutores posteriores podiam acabar achando que a autoria era de um homem quando os textos estavam escritos em latim. Na Idade Média, as mulheres eram educadas para se submeter a todas as formas de autoridade masculina. Diante disso, uma mulher assumir a autoria de um texto era visto como algo arrogante e incoerente com a sua posição. Por isso, para escrever sem ferir diretamente a estrutura social, eram precisas estratégias, sendo a estratégia da experiência mística possivelmente uma das mais populares, tendo em vista que boa parte do que nos resta hoje dos escritos femininos são experiências místicas ágil-autobiográficas. Afinal, a Igreja não tinha como proibir o acesso direto, sem intermediação de um padre ou religioso, ao divino, seja a pessoa homem ou mulher, o que os escolásticos germânicos chamaram de Erlebnis Mystik. Isso era feito por meio das visões místicas, em que a pessoa tinha, em especial, contato direto com Jesus Cristo ou alguma outra figura divina, tendo diálogos, recebendo mensagens ou vendo cenários e signos. Esse tipo de autoridade era ex beneficio, ou seja, a divina da graça. Com essas visões, hoje conhecidas no catolicismo como revelações, mulheres eram capazes de ultrapassar a autoridade humana e masculina da Igreja, acessando uma autoridade ainda maior, a autoridade divina. A parcimônia recomendada por Bernard McGinn nos ajuda a compreender a obra de Santa Gertrudes, de forma a apreciar as qualidades de sua escrita pela ótica da literatura e pela ótica da religião, sem que uma exclua a outra.
Afinal, é notável como os conhecimentos adquiridos em seus estudos liberais serviram para enriquecer, tanto em forma quanto em conteúdo, os seus escritos religiosos, que apresentaram a difícil habilidade da didática. Santa Gertrudes nasceu em 6 de janeiro de 1256. Estipula-se que ficou órfã quando criança, o que justificaria sua internação como educanda aos 5 anos na beneditina abadia de Elfta, onde ficou até a morte. Inclusive, era comum que, nas grandes abadias da época, houvesse as escolas claustrais, que ofereciam o ensino da religião e das ciências, e por isso a vida monasterial era a porta de acesso, uma das únicas portas de acesso, inclusive, ao conhecimento para muitas mulheres. Santa Gertrudes, desde nova, se revelou uma estudiosa ardorosa de todas as ciências das artes liberais, da gramática e filosofia. Ela era muito eloquente em seus discursos e havia dominado o latim completamente, uma habilidade considerada de alto nível. Tal era a sua vocação para os estudos que Gertrudes tinha consciência de que o excesso da leitura estava fazendo com que se descuidasse das orações. Essa divisão entre as ciências e a vida religiosa, aos 25 anos, lhe trouxe um período de intenso sofrimento interno, tendo depois obtido consolo apenas após uma visão de Jesus Cristo, episódio que ficou conhecido como a sua conversão. No compêndio de Gertrudes contabilizam-se o Livro da Graça Especial, várias orações, exercícios religiosos e o Arauto do Amor Divino. Sua obra segue o propósito de vida que lhe foi determinado após a conversão, que era tornar claras e luminosas passagens que parecem obscuras às inteligências menos aguçadas, tal como dito no Elogio da Santa. Isso tudo nos leva a pensar que Gertrudes escreveu seu livro consciente de seu propósito e valendo-se das habilidades e conhecimentos intelectuais que obteve de seus estudos liberais, o que torna seu livro precioso tanto no conteúdo quanto na forma, sendo rico em alegorias. Gertrudes se demonstra, então, uma mulher com excelente didática ao explicar de forma simples princípios religiosos e ao utilizar sua própria vivência como um recurso explicativo e retórico. Ao relatar episódios de sua vida e diálogos com Jesus Cristo, Gertrude serve como ilustração de como pôr em prática princípios cristãos, pois a ilustração, por meio de episódios de vivência e de visões, auxilia na compreensão de mensagens e ensinamentos mais segurados. Ademais, a vida de Gertrudes também é exemplar. Na retórica, o exemplo é uma ferramenta didática para convencer as pessoas a seguir ou evitar determinados comportamentos, influenciando as pessoas. A santificação, característica do catolicismo, segue essa estratégia. Em Arauto do Amor Divino, Santa Gertrude se mostra então como uma figura doce, devota, empática, humilde, correta e verdadeira, inspirando os seus leitores a serem como ela. Além de servir retórica e didaticamente como exemplo, a exaltação das boas qualidades de Gertrudes também pode ter outro fim argumentativo. Ao demonstrar como sua postura é de uma mulher pura, honrada, fiel e dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, Gertrudes convence o leitor de que era digna de receber as visões, reforçando a autoria e a autoridade de ordem divina. Por isso, é possível postular que Gertrudes tinha consciência de que, ao escrever um livro, ela estaria desafiando os padrões sociais e assumindo uma posição de destaque, o que é contra a sua unidade natural. A santa várias vezes tentou abandonar sua obra, mas foi convencida pelos apelos da Badeuça de Helfta e pela própria vontade de Deus. Em suma, Arauto do Amor Divino é um livro recheado de belas passagens e referências bíblicas, além de possuir uma escrita retoricamente didática e uma estrutura argumentativa. Assim, o livro instiga o leitor a assumir uma vida mais cristã por meio do exemplo de Gertrudes e das reflexões por ela feitas, que são formadas a partir da estratégia da visão mística, tomando a autoria divina a utilizar as visões como base para as suas reflexões.
Dessa forma, Gertrude se vale de suas habilidades intelectuais, construídas pelo estudo liberal, e tem o seu direito de escrever ao afirmar que é inspirada pelo divino. Cristina de Pisano nasceu em Veneza em 1364, mas ainda criança, sua família se mudou para Paris, onde se estabeleceu ao longo da vida. Cristina teve uma carreira altamente prolífica, compondo durante quase 4 décadas cerca de 30 trabalhos mais extensos, tanto de prosa quanto de poesia, e outros muitos poemas mais curtos. Mesmo com a esperada perda de manuscritos ao longo do tempo, restaram-nos o surpreendente número de 200 manuscritos com seus escritos. E parte dessa grande conservação é devido ao esforço próprio de Cristina, a qual, por conta própria, supervisionou a elaboração de 54 deles, além de ter feito com seu próprio punho muitos outros manuscritos. Essa imensa produção e popularidade literária se deu aos seus mais altos estudos, que lhe permitiram ter uma ampla gama de referências e conhecer as tópicas mais populares da época, além das formas literárias típicas. Seus estudos foram influenciados por seu pai, Tomás de Pisano, que tinha estudado na prestigiosa Universidade de Bolonha e era versado nas matemáticas, astrologia, na literatura e na medicina. Tomás tinha como patrono o rei Charles V da França. Esse rei tinha um projeto de construir uma gigantesca biblioteca no Louvre, e para isso financiou vários autores. Assim, rei Charles acabou sendo patrono não apenas do pai de Cristina, como do seu marido, Etienne, que também era um intelectual. Algum tempo depois da morte do maior patrono da família, o rei Charles V, o pai de Cristina também morreu, e algum tempo depois o seu marido morreu também. E aí, nessa sucessão de mortes, a vida de Cristina mudou completamente. Ela se encontrava viúva, com cerca de 20 e poucos anos, e ainda tinha de sustentar 3 filhos, sua mãe e uma sobrinha. Para conseguir fazer isso, ela começou a escrever, o que também poderia manter a rede de contatos na corte, em meio à nobreza, que havia sido construída pelos familiares que havia perdido. A Christine já havia iniciado seus escritos na poesia antes de se tornar de fato uma escritora, mas isso aconteceu de forma mais produtiva mesmo depois da perda de seus familiares. Por fim, também abordou e se inspirou muito na sua própria experiência como mulher, literata e viúva. Não à toa, a protagonista de algumas de suas obras também se chama Cristina, havendo uma fusão entre autor e narrador. Este é o caso de Cidade das Mulheres, um livro que se inicia com a cena da própria Cristina em seu gabinete de estudos, cercada por livros. Nesse ambiente, ela toma o livro As Lamentações de Mateolo, que havia sido escrito por um clérigo, com o intuito de se divertir. No entanto, Christine relata que a leitura havia deixado ela perturbada e perplexa, interrogando-se sobre os motivos que inspiravam tantos homens, clérigos e laicos, a vituperar as mulheres e criticá-las tanto em escritos e tratados. Christine então passa a refletir sobre como ela e as mulheres que conhecia eram completamente diferentes das humilhações proferidas pelos homens. Contudo, ao mesmo tempo, ela pensava como seria possível que homens tão doutos como Aristóteles e Cícero poderiam estar errados quanto às suas considerações sobre as mulheres. E nisso ela tendeu a essa segunda visão, e por conta disso ela entrou em um profundo estado de tristeza, a ponto de lamentar a Deus ter nascido mulher. A senhora então dá a Cristina um propósito de vida, que é construir uma cidade onde as damas ilustres e dignas pudessem se proteger da maldade do mundo e da misoginia. Cristina recebe tal missão devido ao seu grande amor pela verdade e pela sua dedicação contínua ao estudo. Após o capítulo 12, há uma mudança na forma do livro. Passam a predominar capítulos que são pequenas biografias de mulheres ilustres, ficcionais ou reais. Cada biografia serve como um tijolo na construção da sua cidade, pois o livro é uma grande metáfora para tal refúgio, ou seja, o livro é a cidade. Entre as biografias, há alguns diálogos entre a razão e a Cristina, servindo justamente como a argamassa que a razão havia lhe prometido. Compreende-se, então, que os tijolos construídos com a argamassa da razão, portadora do espelho das almas,
servem tanto como exemplos para as mulheres, quanto como a comprovação do caráter positivo delas. Nessa viagem que fizemos no tempo e no espaço, indo diretamente para a Baixa Idade Média, notamos muitos aspectos da produção literária e algumas estratégias adotadas por mulheres para produzir livros e obras escritas. Nisso, notamos que Cristina, apesar de não ser uma mulher do meio religioso, utiliza-se em Cidade das Mulheres de certas convenções e estruturas argumentativas típicas do discurso da experiência mística que Gertrudes também apresentou em Arauto do Amor Divino. Percebemos, por exemplo, que após um período de tormenta, ambas as literatas são consoladas por uma visão mística. Cristina recebe as três senhoras celestiais, ao passo que Gertrudes se encontra com Jesus Cristo. A ambas lhes é dito que elas foram escolhidas graças às suas virtudes e por isso recebem um propósito de vida divino, que é o de produzir um livro. Primeiramente, elas oferecem certa resistência ou questionam sua capacidade para isso, mas acabam aceitando a tarefa de realizar uma obra literária que servirá, didaticamente, como um exemplo de vida aos leitores. Em Arauto do Amor Divino, Gertrudes é o grande exemplo. Já em Cidade das Mulheres, um exemplo é dado por inúmeras mulheres, além de Cristina. Ademais, as duas autoras conseguem autoridade para a escrita por meio da autorização divina, tal como apresentado no tópico 3 desse vídeo. No entanto, apesar de apresentar convenções típicas do gênero literário das revelações, o livro de Gertrudes foi interpretado de forma literal, tendo sido canonizada pela Igreja Católica como santo. Já a obra de Cristina de Pizan, mesmo tendo semelhanças, permaneceu como ficção e hoje a autora é reconhecida por muitos como a primeira proto-feminista europeia.